medida. Que são palavras que saem com poder, com virtude, que pode mudar a vida, pode mudar situações, pode mudar causas. Em nome de Jesus, que essa noite o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração. Vamos sentar, fica à vontade. Beleza? Vem cá. Amém. Vamos primeiro orar ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por mais esse povo, Jesus. Obrigada, Pai, porque hoje vai marcar a história. Tudo aquilo que os meninos disseram aqui só confirmou a palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Hoje é o dia que o filho pródigo volta para casa do Pai. Aleluia! Hoje é o dia que aquele que afastou-se da casa do Pai vai voltar. Amém. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não tem outro jeito. Porque Deus quer usar você. Deus quer usar você. O seu lugar não é lá fora. O seu lugar não é lá fora. O seu lugar não é lá fora. Há um fogo nos teus olhos. E essa chama não se apagou. Essa chama não se apagou. Você pode achar que Deus não está aí dentro mais, mas Ele está. E Ele te chama hoje. Hoje, volta para minha casa. Eu quero te usar. Eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. O seu lugar não é lá fora. Eu te chamei. Eu te fiz povo santo, sacerdócio real. Eu te fiz. Não jogue fora o que eu te dei. Não esconde o dom que eu te dei. Para de perder tempo lá fora. Para de perder tempo lá fora. Porque o seu lugar é aqui dentro. O seu lugar é comigo. Há um fogo nos seus olhos. Há um
gente não tinha esse encontro. Fazia tempo que a gente não se reunia assim. E dessa vez a gente quis fazer esse encontro. E como o Murilo falou, não é só uma parte de vir aqui montar uma decoração, deixar aqui bonitinho. Mas é muito mais do que isso. Teve um pré. Todo mundo em consagração, ficando. E essa presença se faz real aqui hoje. A presença do Senhor, ela é real aqui. E eu queria começar hoje, começar no início, o plano de salvação perfeito que Deus fez. A gente começa lá na Bíblia em Gênesis 1:26. Deus cria um mundo perfeito, sem nenhum tipo de mal. Então Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Era um mundo perfeito. Não tinha dor, não tinha nenhum tipo de doença. Era aquilo que Deus tinha planejado para nós. Era aquilo que Deus queria para nós. Mas então o homem peca. Com a queda do homem, nós fomos separados. Nós saímos daquele lugar, daquele jardim perfeito, daquele mundo perfeito que Deus tinha criado. Porque agora o pecado habita no mundo. Não sei se você se pergunta, mas se Deus é bom, por que tantas coisas ruins acontecem no mundo? Por que tanta doença? Por que tanto acidente? Por que tudo isso? Por quê? E a verdade é que acho que você não leu a Bíblia direito. Não era isso que Ele queria para nós. Amém. Não foi isso que Ele criou para nós. O que Ele criou foi um mundo perfeito, cheio, completamente repleto da graça de Deus. Amém. Onde Ele vinha e falava diretamente com o homem. Vocês têm noção disso? Que Ele vinha e falava com o homem. Era isso que Ele criou para nós. Mas então, com a queda do homem, para que o homem ainda conseguisse se relacionar com Deus, foi necessário uma aliança. E a partir de agora, o homem tinha que fazer um sacrifício para que pudesse ter seus pecados perdoados. E a gente consegue ver isso lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 9 a 10. Onde fala assim: essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentavam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas, até que se estabelecesse um sistema melhor. O que é esse sistema melhor? É a nova aliança. Esse sistema melhor é quando o próprio Filho de Deus vem à Terra e morre para que nós pudéssemos ter acesso completo a Ele. Antes o homem precisava ter o seu relacionamento com Deus através de um sumo sacerdote que ia até o Santíssimo levar o sacrifício. Ele não podia ter um relacionamento direto com o Pai. E aqui mesmo a Bíblia fala que essa não era a vontade de Deus. Deus queria ter um relacionamento direto e real com seus filhos. Era isso que Ele queria. E então, Ele cria esse sistema até que viesse um sistema melhor, a nova aliança. Até que o próprio Filho de Deus viesse e morresse por nós. Então, lá em Romanos 3, versículo 23 ao 26, fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você para para pensar, meu Deus, e agora? Eu estou destituído da glória de Deus. E agora?
Mas o versículo não para por aí. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui a gente vê, nós não somos mais pecadores. A sua condição não é mais de pecador, porque você foi justificado. Você abrir a sua boca e dizer, eu sou pecador, quando você já confessou os seus pecados a Deus, quando você já entregou a sua vida a Ele, você está desprezando aquilo que Ele já fez. Você está dizendo que a obra que Ele fez quando Ele veio e morreu por você não foi suficiente. Porque se o que Ele fez não foi suficiente para te justificar, então o que mais que você quer? Quando o próprio Filho de Deus veio até a terra para morrer por você. Então ele continua, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, para aqueles que entendem que há um caminho. Porque é isso que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é porque você é uma boa pessoa. Não é porque, eu cumpro todas as leis certinho. É porque eu faço tudo certo. Show. Nunca fui preso. Show. Isso não é suficiente. Porque o único que te justifica é Jesus. O único. É somente por meio dele. Apenas por meio dele. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, a palavra diz assim: com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Ele entrou de uma vez por todas. Foi uma vez só. Lá em Hebreus 10, versículo 10 e 12, ele fala assim: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Aí vai lá para 14. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre o que estão sendo justificados. Não sei se você conseguiu entender, mas foi uma vez só. Então eu te pergunto hoje: Deus não se lembra do seu pecado? Porque quando você verdadeiramente se arrepende do seu pecado e pede perdão, Ele não se lembra do seu pecado. Mas quem fica lembrando é você. Lá em Hebreus 10, versículo 16, fala assim, onde vai 16 a 18. Essa é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Aqui ele está dizendo: não precisa mais você levar um belinho, um animal para ser sacrificado no templo, como antes era necessário. Porque ele foi o sacrifício suficiente. Ele foi. Então é isso que eu te pergunto hoje. Por que você está remoendo um pecado que já foi perdoado? Às vezes a gente precisa entender que a culpa que vem sobre nossas vidas, ela é uma arma de Satanás para te travar.
preso na culpa. Você não consegue seguir adiante. Porque você fica pensando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sou digno. Ei! Você não é, mas Ele te fez justiça. Aleluia! Através do sacrifício de Jesus, Deus olha para você e vê Jesus. Aleluia! Ele vê Jesus. Então para de tentar achar justiça em si mesmo. Entenda que a justiça veio dele. Não é sobre você, não é o que você faz. Não é quantas vezes você pede perdão no dia. Vamos lembrar da mulher que foi pega em adultério. Jesus olhou e falou: seus pecados estão pesados, segue sua vida, vai. Ela não ficou lá 3 horas lá, ai meu Deus, oh Senhor. Aí depois Jesus foi para outra cidade, ela foi atrás, oh meu Deus, eu fiz isso, me perdoe. Ela seguiu. Amém. Então o que está te impedindo de seguir? O que impede você de seguir? Você já pensou que às vezes está faltando literalmente falta de fé na sua vida? Você tem certeza que você crê em Jesus? Pesado, mas é verdade. A gente tem que pensar nisso. Porque você está duvidando daquilo que Ele já fez por você. O sacrifício dele foi completamente suficiente para te salvar. Completamente. Então, outra pessoa que a gente pode lembrar é de Pedro. Jesus, né, antes de ser traído, de ser preso, ele estava com Pedro, né, e os seus discípulos, e ele fala: Pedro, essa noite ainda me negarás. Ele fala: Senhor, mas não, jamais, contigo eu irei, não vou fazer isso. Bom, e nós sabemos essa história, né? Ele nega Jesus por 3 vezes, como Jesus havia dito. Vamos lá em Lucas capítulo 22, versículo 55. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: esse homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Eu não consigo imaginar o que Pedro sentiu quando ele nega 3 vezes e Jesus olha para ele. Jesus vira o seu rosto e olha para Pedro. Quando Jesus estava sendo levado, preso, pouco tempo depois morreria. Então a Bíblia fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente, arrependido por aquilo que havia feito. Mas na Bíblia a gente tem 2 exemplos. Judas, que traiu Jesus, quando ele viu, tomou conta daquilo que ele tinha feito, ele se matou. Mas Pedro não fez isso. Pedro permaneceu. Eu não sei quão difícil isso deve ter sido, mas ele permaneceu. Amém. Ele permaneceu. Lembrando que Jesus já tinha dito: eu vou voltar. Eu vou voltar. Pouco
Pouco tempo depois, eu não sei se vocês lembram, Jesus volta, fala com Pedro, pergunta se ele o ama 3 vezes novamente. E ele diz: vai, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. Vai, Pedro, vai. Jesus não voltou e disse: por que você fez isso comigo? Por que, Pedro? Eu te avisei, Pedro. Não foi isso que Jesus fez. Jesus voltou, olhou nos olhos de Pedro e falou: vai. Se Pedro tivesse parado e ficado com aquela culpa, ele não teria vivido o que ele viveu. Porque depois daquilo, ele viveu a plenitude daquilo que Deus tinha para ele. A plenitude. E um pouco mais tarde, ele prega a palavra de Deus. E quase 3.000 almas se convertem a Jesus. Amém. Você tem noção que se Pedro tivesse feito como Judas, não, eu pequei demais, eu não tenho volta para mim, eu neguei o meu Jesus, não consigo viver com isso, eu vou me matar. Ele não teria visto isso. Ele não teria visto com os seus próprios olhos 3.000 almas se converteram a Jesus. Aleluia. Ei, você tem um potencial gigantesco. Aleluia. Deus sabe, mas o diabo também sabe. E é por isso que você vive amarrado na culpa. É por isso que a culpa tem tomado a sua vida. É por isso que você não consegue sair da cama sem se sentir um lixo todo dia. É por isso. É por isso. Mas eu estou aqui para te dizer, para te entregar essa palavra. Filho, volta para casa. Aleluia. Eu já te perdoei. Aleluia, Jesus. Volta para casa, porque eu tô te chamando. Eu tô te chamando. Volta para casa. Aqui é o seu lugar. Eu não te criei para estar lá fora. Eu não te chamei para estar lá fora. Eu te vi quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Eu te vi. Eu te sustentei. Quando ninguém estava com você, eu estava. Quando no seu quarto você chorou, eu estava lá. Mas você deixou que a culpa estivesse tão gritante no seu ouvido que você não me escutou. Eu nunca saí daí. Eu tô aí. E hoje eu te chamo. Volta. Volta. Não espera amanhã. Não espera. Eu vou esperar semana que vem. Eu vou esperar um sinal do céu. Ei, o sinal é hoje. Aleluia. O sinal é agora. Eu tô falando com você. Volta. Eu não te criei pra estar lá fora. Essa palavra tá gritando no meu coração. Eu não te criei pra estar lá fora. O seu lugar é aqui dentro. Eu te dei um dom. Aleluia. E você tá enterrando esse dom. Eu posso usá-lo, mas eu quero usar você. Eu quero usar você. Volta. Vamos ficar de pé.
voz do Senhor falando claramente com você.